Boa noite. Boa Boa noite. noite. Que bom, depois de uma chuvarada que tivemos hoje, estarmos juntos agora à noite, não é? Que o Espírito Santo, ele seja a chuva de bênçãos, de poder sobre as nossas vidas. Amém. Amém. A gente tem aí realmente, né, o privilégio, né, de sermos recebedores desse poder para que, ao abrirmos a santa palavra de Deus, possamos ser esclarecidos, né, naquilo que Deus tem aí bondosamente nos concedido. Então, que Deus abençoe você. Irmã Ilka, muito bom rever. Que Deus abençoe a senhora grandemente, tá bom? Amém. E a gente, Amém. e a gente conta hoje com a sua experiência aí para nos ajudar, tá bom? Eu só ouvi. Ok. Bem, antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, que é um assunto bem interessante, é interessante e triste, mas dentro desse capítulo também nós temos uma grande alegria que Deus nos deu, não é? Eu gostaria de convidar o amigo Omar para orar conosco, pedindo as bênçãos de Deus sobre esses momentos que nós vamos passar juntos aqui, tá bom? Omar, por favor. Oremos. Bondoso Pai querido, obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de poder vivenciar momentos em comunhão com os nossos irmãos, em unidade, Amém. unidade de pensamento, unidade de fé. Pai querido, rogamos que o Teu Santo Espírito conduza esses momentos a seguir Amém, e Senhor. que possamos, ó Pai querido, obter um entendimento daquilo que vai plenamente a favor da tua vontade em nossas vidas. Sim, Senhor. Pai querido, entendemos que esse assunto é um assunto realmente que nos aflige muito, mas ao mesmo tempo nós temos a doce esperança em nossos corações por aquilo que o Senhor nos proveio através do sacrifício do seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Confiamos nisto, temos essa fé e queremos que essa fé seja alimentada a cada dia. Portanto, ó Pai querido, que o teu Santo Espírito permaneça conosco, é o que nós rogamos e agradecemos por tantas inúmeras bênçãos que o Senhor nos concede. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, amém. Obrigado, amigo. Bom, vamos lá. O nosso, o nosso assunto hoje, ele vai girar em torno da queda, não a queda que aconteceu no céu de Lúcifer, mas a queda do homem, né? A tentação pela qual o Adão e Eva passaram e as consequências que vieram, né? Depois dessa decisão deles. Bom, então vamos lá. Como nós já comentamos um pouquinho, vale, vale lembrar do início dessa queda. O texto, para nós começarmos a nossa meditação, é uma promessa. Esse texto ele é chamado de proto-evangelho. Por quê? Proto, primeiro, evangelho, boas novas. Então, as primeiras boas novas que Deus dá aos seus filhos errantes, ao ser humano, a Adão e Eva, após terem pecado. Num diálogo entre o Criador e Satanás, incorporado ali na serpente, o Senhor disse para Satanás, para a serpente, o seguinte: porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. A mulher aqui é um símbolo da igreja de Cristo, dos filhos de Deus, do povo de Deus. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como que nós podemos entender esse texto? Aparentemente parece um pouco confuso, mas não. Ele é bem simples de ser entendido. Quem vai colocar inimizade
é o próprio Deus. E louvado seja Deus por ele ter colocado essa inimizade entre Satanás e a igreja, entre aqueles que seguem Satanás e aqueles que querem viver a verdade segundo as Escrituras, viver a verdade que é Jesus. Então ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, aqueles que seguem a Satanás, e a sua semente, a semente da igreja. Algumas traduções falam aqui dessa semente como o descendente da mulher. O descendente não é como semente, um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas, mas em especial uma pessoa. E essa uma pessoa, que é Cristo, que nasceu do seio da igreja, no caso aqui, quando Jesus vem, a igreja judaica, que era, vamos dizer, o que sobrou do povo de Israel, mas que mantinha ainda ali os olhos, né? A atenção voltada para as profecias. Então, desse grupo, dessa nação, a nação judaica, surge quem? Surge Jesus, o descendente, aquele prometido. Só que o final do texto vem dizendo que ou aqui no caso, esta semente da mulher, ou o descendente da mulher, iria ferir Satanás, já que ele aqui é simbolizado, né, por uma serpente, ele seria ferido na cabeça. Mas, antes disso, Satanás também lhe feriria o calcanhar. Se nós tomarmos nossas Bíblias e irmos ao Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos encontrar ali no capítulo 1 esta, esta segunda parte, ou a parte final desse texto, onde João ele diz o seguinte, Vai ser qual? capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 11. O evangelho é aqueles que estão lá juntos, Lucas, essas coisas, Isso, né? isso. Tá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Tem. É o Já estou quarto aqui. livro aí do Novo Testamento. Capítulo 1, verso 11. Letícia, o que que nós lemos aí? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha só. Veio para os seus ou para o que era seu e os seus não receberam. Jesus ele nasceu dentro da comunidade judaica, tinha ele interesse de restaurar a comunidade, a igreja judaica, mas Satanás trabalhou de todas as formas, fazendo com que liderança e liderança instigando o povo rejeitasse Jesus. Então a gente vê no ministério de Jesus uma total rejeição da liderança, daqueles que eram responsáveis ali em guiar o povo, e chega a um ponto que Jesus olha para aquela liderança e diz assim: olha, são cegos guiando cegos. Então sempre houve e sempre haverá, até o juízo final, inimizade entre aqueles que querem fazer a vontade de Deus e aqueles que querem viver uma vida livre aí das ordens de Deus, os mandamentos de Deus, seguindo a sua própria vontade, o seu próprio querer. Ou o seu próprio querer, nós podemos dizer que é o querer do inimigo, ok? Bom, continuando aqui, aquilo que nós falamos há pouco, que antes de prosseguirmos com as nossas considerações com respeito à queda do homem, do ser humano, precisamos entender que nos céus, antes do mundo ser criado, Deus criou os anjos e os anjos viviam em torno do trono de Deus. E em um dado momento, um anjo, que ele é conhecido como Lúcifer, e esse nome nós não o encontramos nas Escrituras,
mas nós encontramos vamos dizer, uma expressão equivalente, anjo de luz, um anjo portador de luz, que o apóstolo Paulo fala a respeito, e anjo portador de luz, Lúcifer. Não é? Então, esse anjo, primeiro ser criado por Deus, da ordem de criaturas, em um dado momento, esse ser ele se levanta, ele questiona o caráter de Deus, ele questiona as ordens de Deus, a lei de Deus, e poderíamos colocar assim que esse anjo ele foi responsável por criar no céu um partido de oposição contra o governo de Deus. Tá? É tão comum a gente ouvir hoje partido disso, partido daquilo, mas no céu, o partido de oposição ao governo de Deus, quem criou foi esse ser. Agora, gente, tem coisas que nós nunca vamos entender e nós não podemos especular. Uma coisa que nós não podemos jamais especular é a origem do pecado. Esses dias nós estudávamos, semana passada, nós estávamos fazendo um estudo e o último tema do estudo foi sobre dois mistérios. Primeiro, o mistério da piedade, que foi Deus amar um mundo pecador de tal maneira, enviar o seu Filho à semelhança humana, ou seja, Jesus deixou o trono, deixou a glória dos céus, se fez semelhante ao ser humano para vir salvar o ser humano, na condição de ser humano. Não na condição de pecador, mas na condição de ser humano. E o outro mistério é o mistério da iniquidade. Não existe, nunca, você olha aí a literatura bíblica, o caráter de Deus, você não encontra uma razão para ter acontecido o pecado nos céus. Se Deus criou tudo perfeito, como surgiu o pecado? Nós não temos uma resposta para isso. Eu lia, eu lia uma frase há um tempo atrás que diz que tentar encontrar uma resposta para o pecado seria o mesmo que desculpá-lo. Não tem razão do pecado existir, mas existiu. Ok? Então, queridos, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 9, nós encontramos um pouquinho falando sobre este conflito que começou no céu. Eu também li em um livro onde era dito o seguinte, que Deus, depois que houve essa rebelião nos céus, que houve todo esse infortúnio nos céus, a gente poderia chamar isso de o pecado de uma nota dissonante na orquestra de Deus. Deus ele suportou longamente a Lúcifer. Milhares e milhares de anjos passaram para o lado de Lúcifer, aceitando as suas ideias. Muitos se arrependeram, voltaram para o lado de Cristo novamente. Mas a grande realidade, somente na cruz, os seres criados e o universo pôde ter assim, uma visão clara de quem era o responsável pelo pecado e quem realmente trazia um caráter deformado, um caráter manchado. Quando? Quando eles viram o seu Criador, o seu comandante, pendente numa cruz, morrendo. Então, lá nos céus, para que o universo inteiro não fosse colocado numa situação difícil, envolvido no conflito diretamente, a gente vai encontrar assim, ó, e houve batalha no céu. Miguel, quem é Miguel? Jesus. Jesus. Miguel é um dos títulos de Jesus, né? Miguel quer dizer quem é como Deus, então aquele que é igual a Deus, e os seus anjos batalhavam contra o dragão.
E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. O verso 9 diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. É interessante que há um questionamento muito grande entre estudiosos da Bíblia, que essa guerra nos céus, o grande questionamento é: ela ocorreu antes ou depois da criação do planeta Terra, do homem ter sido criado? A ordem que o livro de Gênesis traz para nós as informações são informações que são muito claras, apontando para a expulsão de Satanás do céu antes da criação desse mundo, antes do haja luz. Então ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Bom, quantos anjos? Apocalipse, a profecia vem nos dizendo que, no capítulo 5, que anjos que servem diante do altar de Deus, diante do trono de Deus, são milhões e milhões, miríades e miríades. Agora você vai no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 4, você vai ver que a mentira, o engano de Satanás no céu, fez com que um terço dessas, agora, uma quantidade bem maior, de milhões e milhões, miríades e miríades, fossem lançados para a Terra. Então, queridos, esse nosso mundo, hoje, ele tornou-se um quartel-general desse anjo que foi banido dos céus. Os seus milhões e milhões, miríades e miríades de anjos caídos, que nós os conhecemos como demônios, não como anjos. Um dos argumentos que esse anjo, Lúcifer, que ele cria para batalhar contra o governo de Deus, é que as criaturas de Deus não tinham condições de viver uma vida de obediência ao que Deus ordenara. Então, da mesma forma como Deus colocou condições para Adão e Eva lá no Éden, uma lei que eles deveriam seguir, ele colocou isso para os demais mundos criados, e os anjos também tinham e têm esta mesma condição, né, para permanecerem na presença de Deus, que é a obediência. Ele também usa o argumento de que, uma vez que eram perfeitos, que eles não precisavam obedecer tais leis. Um outro argumento é: por que nós não podemos também criar? Então, criar, trazer, dar a vida, isso aí é prerrogativa daquele que é eterno. Deus, Cristo, o Espírito Santo. Tanto que você percorre as páginas sagradas, você vê que as três pessoas da divindade, todas elas têm aí o atributo da criação. Jó 33 diz: o Espírito de Deus me deu vida. Nós vemos no Novo Testamento, nós vemos no Velho Testamento, a palavra de Deus dizendo que Deus tudo criou. E nós também encontramos no Novo Testamento várias passagens dizendo que Cristo também é criador, que tudo foi criado por ele e para ele. Isso aqui é parte de um livro que eu lia há pouco tempo atrás. Diz assim: olha, nossos primeiros pais não foram deixados sem avisos do perigo que os ameaçava. Mensageiros celestiais expuseram-lhes a história da queda de Satanás e suas tramas para sua destruição, explicando mais completamente a natureza do governo divino que o príncipe do mal estava procurando transtornar. Foi pela desobediência às justas ordens de Deus que Satanás e seu exército caíram. Quão importante, pois, que Adão e Eva honrassem aquela lei pela qual somente é possível manter-se a ordem e a justiça.
Queridos, Uma tem duas. queridos, eu fico. Tudo bem aí, Letícia? As gatas aqui estão fazendo uma festa correndo para lá e para cá e jogou meu óculos no chão. Fala para elas sossegarem que esse momento é sagrado. Pois é. Então, gente, veja bem. é, Se você vai, como podemos ir para lá, já no capítulo 3 do livro de Gênesis, se você vai no capítulo 3, você vai observar algo aqui que, para mim, é assim, maravilhoso. O capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus, o que que ela nos diz aí? Capítulo 3, verso 8. Quem achar, quiser ler, Quando, fique à vontade. quando ouvimos a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O texto ele traz para a gente que, ao pôr do sol, na virada do dia, sempre seres celestiais vinham ao encontro do casal, para quê? Para ter ali comunhão com eles, instruir, ensinar, enfim, muita coisa. Mas esse texto vem dizendo que quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. Isso aqui não é algo ocasional. Não era vez ou outra que o Senhor vinha no jardim ter um encontro com a sua criatura. Não. Isso aqui era algo constante. Eles sempre tiveram ali a presença de Deus e também dos anjos. E nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos que Adão e Eva eles não foram deixados escuras com respeito ao perigo que estava ali, né? Que era o inimigo. Foi explicado para eles o que aconteceu no céu e que eles também deviam vigiar. Eles também, se quisessem ali ficar no Éden, eles deviam ter uma vida de plena, total obediência a Deus. Queridos, uma coisa que me chama a atenção, e eu acredito que vocês já devem ter percebido isso, uh, o ser humano ele é contrário a leis. Vocês já repararam? O ser humano ele é contrário a leis, a obedecer. Uma lei muito comum, que todos nós estamos envolvidos com ela, é a lei do trânsito. Poxa, você andando pelas ruas, pelas estradas, como que você vê pessoas desobedecendo aí às leis de trânsito, questão de velocidade, sinalização e tudo mais? E acham que isso é o máximo. Mas não, não é o máximo. Uma hora, como diz aí alguns, né, uma hora a casa cai, uma hora vem a conta. Né? Então, meus queridos, a palavra de Deus ela vem trazendo para a gente aqui que Adão e Eva receberam orientação o suficiente para não pecar. Você quer marcar em algum lugar aí, Então vejamos, olha só, você de uma decisão que provaria sua lealdade a Deus, Adão e Eva foram tentados a depositar maior confiança na criatura ao invés do Criador. Será que com a gente hoje isso é diferente? Não. Cristina, Mesma coisa. é a mesma coisa. As mesmas tentações que Adão e Eva sofreram lá no Éden, nós sofremos, Jesus sofreu. As três tentações que Adão e Eva sofreram foram as três tentações que Jesus sofreu. Não é? E com a gente não é diferente. Veja, Satanás ele procura
trabalhar de uma forma que você viva independente de Deus, que você seja autossuficiente. Nós não somos. Nós somos dependentes. O ser humano ele é dependente ao nascer, ele é dependente ao viver, ele é dependente ao morrer. Nós somos dependentes primeiramente de Deus e nós somos dependentes também uns dos outros. Olhe para a natureza, olhe para os animais, eles foram criados e eles vivem a sua independência, relativamente à sua independência. Mas nós não conseguimos viver independentes uns dos outros. Pode até parecer viver uma independência de Deus, mas cada ser humano, pós-pecado, cada ser humano, o Roberto, pós-pecado, tem um vazio no coração que ele é do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher, Sim. né? Então, todo ser humano tem esse vazio. Somente Deus pode preenchê-lo. Não é dinheiro, não é fama, não é posição, nada. Só Deus. O lugar ali ele é de Deus. E quando a pessoa não deixa Deus ocupar esse espaço, o que acontece? Parece que sempre está faltando alguma coisa. Parece que há um vazio. Por mais que a pessoa busque isso, aquilo, para preencher a sua vida, tem sempre um vazio. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram isso, mas é algo terrível. A gente só tem plenitude quando Jesus ele habita em nossos corações. Isso é verdade. Não é, Letícia? É. Você pode até não compreender muito bem o que é plenitude, Jesus plenamente habitar o coração, mas quando você se abre para Ele e diz: Senhor, eu estou aqui, Senhor, possua a minha vida. Ele completa o incompleto. Omar, respeitosamente, eu, é, eu ativei o mudo do teu celular. Liga de novo aí, por gentileza. Letícia, você quer mais? Está me ouvindo, Tiago? Oi, Roberto. Está me ouvindo? Sim, sim. É porque eu não posso mudar a foto agora, porque se eu mudar, vai sair do contexto aqui. Não, tudo bem. Entendeu? Se eu botar ao vivo, vai mudar. Vou sair, não vou conseguir entrar de novo. Não, sem problema. O importante é que você está aí. É. Bom, então, gente, Letícia, ia falar alguma coisa a mais? Não, só que realmente quando a gente entende isso e deixa, né? Realmente muda, porque eu, no caso, vivia esse vazio, né? Há muitos anos mesmo. Agora que eu vim aprender sobre isso e realmente muda. Eu já não sinto mais o vazio que eu sentia. Amém, amém. Deus é maravilhoso, né, Letícia? Sim, Deus é sim. maravilhoso, não é? Então, né, nessa lâmina aqui, né, a gente vai poder ver uma coisa. Adão e Eva tomaram uma decisão errada, escolheram. Eles não, eles não caíram inconscientes. Eles tinham conhecimento do pecado, da presença de Satanás ali no Éden e tudo mais, mas eles escolheram e caíram. Veja, consequências de suas escolhas vieram: vergonha, sofrimento, separação, fuga de Deus, desarmonia por dentro e por fora, desilusão. De repente, a ficha caiu e, puxa vida, fomos iludidos. No entanto, Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, o que ele faz? Ele não deixa o ser humano largado. Ele Isso vem aí. ao encontro do ser humano, né? Só completando aí da questão do vazio.
Se fosse essas riquezas, né? Tudo isso que tem aqui nesse mundo, não teria tanta gente com depressão, tantos ricos, tantos famosos, né? Tantos cantores fazendo as coisas que fazem. Então, quando você descobre que isso que a gente vai buscando no mundo, vai buscando, vai buscando, vai buscando e não encontra nunca, né? Quando você acha em Deus, você entende perfeitamente isso que você disse aí. É verdade. Letícia, só para você ter uma ideia, e nós temos uma ideia de quão profundo é esse tema da depressão, da ansiedade, Mateus capítulo 6, vários versos ali são dedicados a esse tema. Já nos dias de Jesus, a ansiedade era algo presente. A depressão era algo presente. Você vê, o profeta Elias, a ansiedade tomou conta dele, a depressão tomou conta dele, a ponto de ele se esconder numa caverna e não querer ver ninguém. E Deus ir lá e sacudir ele, vem para fora, Elias, né? É, isso é verdade, porque a gente via principalmente nas mulheres que eram estéreis, né? Que elas queriam ter os filhos e não tinham o sofrimento que elas passavam, né? É verdade, Até Deus conceder, né? Mas, é verdade. Você viu a vida de Sara, a vida de Ana, foram mulheres que elas foram tomadas de depressão por serem estéreis, né? a Raquel, Raquel, né? Raquel e muitas outras aí. Mas quando sim. você vai para a pessoa de Jesus, você vê que os últimos momentos de Jesus na terra, que ele está lá no Getsemane, ele também foi tomado de uma ansiedade tremenda, né? Uma ansiedade tremenda. E o curioso é que do Getsemane até a cruz, você vê Jesus tendo uma impressão. E a impressão que Jesus tem é que aquele vazio que todo ser humano tem, a impressão que ele tem é que o dele não foi preenchido. As palavras dele na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Trazem para a gente essa impressão. Agora, Verdade. É. veja, no mundo hoje, a doença do século é a ansiedade e depressão. A gente vai dizer que ansiedade e depressão sejam pecados? Não, mas são consequências do pecado. Consequências do pecado. Eu tenho, eu tenho visto aí nesses anos pessoas que estavam envolvidas, sofrendo de depressão, e de repente tiveram um encontro com Deus. Alguém foi e pregou para elas, ou elas, lendo as Escrituras, tiveram um encontro com Deus. E a depressão foi curada através desse Pois, Retornou, retornou. retorno, né? A gente está com esse probleminha aí no sinal hoje. Mas então, gente, vejam, a gente falando de depressão, pessoas foram curadas, por quê? Em algum momento de suas vidas se voltaram para a palavra de Deus. Ou seja, na palavra de Deus, encontraram aquele que pode suprir o que falta e ocupar esse vazio, né, que todo ser humano tem. Bom, Você falando sobre depressão, né? E sim, aí me veio também, assim, citaram alguns personagens, e aí veio na minha mente Zaqueu, né? Imagina como é que ele vivia ali, né? Excluído, sem esperança, e a gente vê que toda a Bíblia aponta para Cristo Jesus, né? Então, a esperança é Jesus, né? Quando ele tem aquele encontro ali, né? Todo o acontecimento ali, você vê a felicidade dele, né? Tanto que ele ia dar metade dos seus bens para os pobres, né? E repor tudo aquilo que ele havia perdido, ou seja, as coisas desse mundo diante daquela felicidade que ele tinha de ter encontrado a Cristo Jesus não tinham valor nenhum. ô Marcos, Desculpa. você tá falando de Zaqueu. Zaqueu, nós poderíamos dizer que ele é um exemplo dentro da Bíblia disso aí que a gente está falando. Zaqueu tinha tudo. Ele tinha uma bela casa. Vamos traçar em termos de hoje. Ele tinha um carro zero na garagem, não é? Ele tinha
dinheiro, a conta bancária dele era bem, assim, bem recheada, mas Zaqueu tinha um vazio. E o vazio que só foi preenchido quando ele teve um encontro com Jesus. Ok? Bom, capítulo 2 de Gênesis, nós encontramos o verso 9. Quem poderia ler para nós? Vocês não enxergam, não? 2 verso 9. Gênesis, né? Isso. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou: Onde estás? 2 verso 9. Você está no capítulo 3. Estou no 3, pera. 2, verso 9. Ok? Achou? Achei. Leia, por favor. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 2 verso 9, aqui vem trazendo para nós que a árvore da vida estava onde? Em que posição do jardim? No meio do jardim. No meio do jardim. Mas e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Também no meio. Também no Também. meio do jardim. Então, vamos ao capítulo 3, versículo 2 e o 3. Marcos, por Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Até o 2. 3 também. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, olha só, no capítulo 2, versículo 9, diz que a árvore da vida estava no meio do jardim. E no capítulo 3, versículo 3, diz que a árvore da ciência do bem e do mal estava também no meio do jardim. Ok? Ambas estavam ali no centro do jardim. Meus queridos, no capítulo 2, ali vem trazendo para nós que Adão ele podia comer de todos os frutos que havia no jardim. No capítulo 2, versículo 16 e o 17, nós encontramos, olha, e o Senhor Deus, capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim lhe comerás livremente. Então, nós temos isso no capítulo 2, verso 9, nós temos isso no capítulo 3, verso 2, que de todos os frutos do jardim poderiam comer livremente, ok? Mas no versículo 17, Deus coloca aqui, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Isso aqui é imperativo? É. É imperativo. É. Porque no dia Imperativo. que ele morreres, comeres, certamente morrereis. Também é imperativo? Sim, Sim. 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 Não é? Não coma. Se comer, vai morrer. Pergunto a vocês, o que Deus estava pedindo a Adão e Eva era algo difícil de ser realizado, Omar? Aparentemente não, porque obedecer a Deus é que é difícil. Deus, ele realmente dá ordem e é imperativo isso. Mas mesmo o homem que não tinha ainda a natureza caída, que não tinha
as deficiências que nós temos hoje, ele estava suscetível ao, senão Deus nem precisaria ter falado. Se Deus deu essa ordem, é porque essa ordem deveria ser acatada. O problema todo é este. Não que seja uma coisa difícil, e não para o estado de Adão, principalmente. Para nós, hoje, é muito mais difícil do que para Adão, mas para ele não era. Agora, a gente tem que ver que nós somos menores do que anjos, né? Bem menores do que anjos. Há poucos dias atrás, Omar, eu conversando com uma moça, ela virou para mim e falou assim: Deus não devia ter dado livre-arbítrio ao homem. Poxa, olha, Deus deu livre-arbítrio ao ser humano, pronto, descambou tudo. Sabe, a maior prova de amor que Deus deu ao ser humano foi o livre-arbítrio. Sabe por quê? Ah, amor não pode ser imposto, exigido. A gente escolhe amar. E quando Deus dá o livre-arbítrio ao ser humano, Deus correu um risco. Deus correu o risco de perder o quê? As suas criaturas para outro amante. Assim é hoje. Todo ser humano, ele tem o livre-arbítrio para escolher ou não Deus. E o que Satanás havia colocado, vamos dizer assim, em xeque, em dúvida, é que as criaturas de Deus, elas não tinham condições de obedecer aquilo que Deus pedia. Então, amados, no meio do jardim tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 2, nós encontramos também Adão e Eva sendo criados ali no sexto dia, e de repente você encontra Deus dizendo assim: olha, deixa o homem, pai e mãe, une-se a sua mulher, e ambos serão uma só, Uma só carne. uma só carne. Na semana passada, a Heloísa falou sobre o guardar, Omar falou sobre o guardar. Nós falamos muita coisa sobre esse guardar, do verso 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Bom, muita coisa está envolvida aqui. Nós vamos já tocar nisso. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse guardar está envolvido no restante do texto, do 16 e o 17. O guardar aqui envolve vigilância. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida faziam parte do jardim. Mas também, quando fala de guardar, vamos lá, o jardim precisava ser guardado? Até então, não, né? E aí, Marcos, Heloísa, o que você acha? O jardim precisava ter guardado? Ser guardado? Não. Ou sim, que o inimigo estava lá, né? Aham. Mas, veja, Satanás ele estava preso num determinado lugar do jardim. Ele não passeava pelo jardim, ele não passeava pelo Éden, pela terra. Ele estava preso em um ponto. Olha só, um outro texto que me faz vir à memória aqui um pensamento. Quando Ezequiel capítulo 28 fala sobre
o pecado, sobre Lúcifer, ele diz assim: no Monte Santo de Deus andava. Peraí, deixa eu pegar o texto lá para eu não falar corretamente. Olha só. Ezequiel capítulo 28. Nós vamos ler assim, olha. Capítulo 28, versículo. 13. É o 13? Só um instantinho aqui, pronto. O versículo 13, ele diz assim. Ô Marlene, para a gente, por favor. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Omar, que texto impressionante. Primeiro ele começa, estavas no Éden. E o Éden aqui não é uma referência ao Éden lá de Adão e Eva, mas é uma referência à Cidade Santa, onde no capítulo 21 de Apocalipse você vai encontrar todas essas pedras preciosas aqui adornando o muro da cidade, enfim, a cidade. No versículo 14 diz que ele era querubim da guarda. Mas espera aí, Lúcifer nos céus, ele guardava o quê? Se tudo lá era perfeito. Adão no Éden, ele guardava o quê? Se tudo no Éden, na criação lá, ao sair das mãos de Deus, era perfeito. Então, peraí. Nos céus, o que Lúcifer deveria guardar? Si mesmo. Os mandamentos de Deus, Si mesmo. Guardar assim mesmo. A Wanda respondeu, Heloísa também, deveria guardar a si mesmo. Lá no Éden, Adão deveria guardar a si mesmo. Se ele guardasse a si mesmo de pecar, o jardim estaria guardado. Por quê? Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que aconteceu foi serem banidos. banidos, expulsos do Éden. Quando Lúcifer pecou nos céus, lá no trono de Deus, depois de Deus suportar longamente a traição, a rebelião daquele anjo querido, houve um momento que ele teve que ser banido dos céus, expulso. Então, que coisa triste, irmãos, o pecado, ele nos expulsa da presença de Deus. Quando nós não guardamos a nossa vida na presença de Deus, você pode ter certeza, você vai ser expulso da presença de Deus. A Bíblia fala de anjos que não guardaram o seu principado. Aconteceu nos céus, Adão também não guardou o seu principado e foi expulso da presença de Deus. Mas no versículo 17, nós falamos de ordem imperativa. Deus diz: se comer, certamente morrerá. Agora, esse guardar, ele é bem mais abrangente do que isso que nós estamos falando aqui. Deixa eu passar a lâmina. Então, olha só. Esse texto eu li também junto do outro texto que nós vimos há pouco. Lemos há pouco? Letícia, pode ler para Eu. gente? Pode ler para gente? Dá para. É porque assim, eu dei uma fugidinha e me fala aqui. É Gênesis? É Gênesis? Não, aqui, esse texto que está na tela. Não tá, a gente só tá vendo você. Ué, Você não voltou com a tela, não. gente, por que vocês não falaram antes? É porque como tinha caído, né? E aí a gente não quis te atrapalhar. Não, Mas não, 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 não atrapalha, não. Pera um instantinho só, deixa eu. eu ia falar, mas aí você ia me zoar, porque eu sinto Não, falta do slide.
maneira alguma, não ia fazer isso não. Só porque eu faço de A vez gente em quando. Fica sobre. saudável. É que o Paulinho não está aí hoje, que ele ia ajudar a me zoar, né? E isso eu não ia deixar não. Eu podia até me unir a ele, mas não ia deixar não. Chegou para vocês? Agora sim. Chegou. Ô, gente. Mas assim, ainda está cortado, não está Peraí, deixa eu. 100%. Aperta o F5. Isso. E agora? Agora sim. Sim. Letícia, por favor, o que que nós lemos nessa lâmina? Aonde começa a árvore aí, desde o Isso, início? isso. A árvore da ciência se tornara a prova da sua obediência e amor a Deus. O Senhor achara conveniente não lhes impor senão uma proibição quanto ao uso de tudo que estava no jardim. Mas se desatendessem à sua vontade nesse particular, incorreriam na culpa de transgressão. Satanás não os acompanharia com tentações contínuas. Poderia ter acesso a eles unicamente junto à árvore proibida. Se eles tentassem examinar a natureza da mesma, estariam expostos aos seus ardis. Foram admoestados a dar cuidadosa atenção à advertência que Deus lhes enviara e estarem contentes com as instruções que ele achara conveniente comunicar-lhes. Olha só, o cuidar, esse sublinhado último aqui, ó, foram admoestados a dar cuidadosa atenção à advertência que Deus lhes enviara. Isso aqui envolve vigilância. O único lugar onde eles poderiam ser, vamos dizer, ter contato com Satanás seria junto da árvore proibida. Então, peraí, se somente junto da árvore proibida eles poderiam estar expostos aos ardis de Satanás, então, nesse cuidado que eles deveriam ter, o que que está aí envolvido? Vocês concordam que seria distanciamento? Sim. Distanciamento. Gente, parece que tudo aquilo que é proibido nos fascina. Omar falou assim: ah, Adão e Eva estavam numa condição de perfeitos, e eles eram perfeitos, foram criados perfeitos, imagem e semelhança com Deus. Deus disse que era muito bom. E aqui vem dizendo que Deus, uma única proibição: não coma desse fruto. Mas, vejamos. Curiosidade. Curiosidade, Roberto, curiosidade. Roberto, você é curioso, Não muito, mas é curioso. até um certo ponto. Então, tá. Eu Nós sigo vamos. aquele, Ah, eu sigo o que a minha mãe falou para mim uma vez, que aonde eu não perdi nada, eu não devo procurar. verdade, é Nossa, verdade. que interessante isso! É verdade. Mas também, Roberto, existe um outro ditado que diz assim: quem procura, Acha. Ah, acha. entendeu? Quem procura, acha. Acha e normalmente acha o que não está procurando. Não é? Não, não, assim. Não, normalmente assim. Gente, olha só. Vocês acreditam que nós somos transformados pela contemplação? Sim. Eu tenho um amigo que ele e a esposa, ele servia na Marinha aqui no Rio e ele foi para Natal. É o Nivaldo e a Andréia. Eles foram para Natal servir na base naval de Natal. E eles passaram lá, me parece que 3 ou 4 anos. E quando a Andréia voltou, ela estava falando igualzinho os paraenses. Ela é igualzinho. Eu falei, Andréia, o que aconteceu contigo, menina? Ela, por quê? Não, você está falando diferente. Não, não estou falando diferente, não. Tá sim. Você está falando igual os paraenses. Né?
Bom, por que que isso aconteceu? O convívio, a contemplação. Nesse, nesse capítulo 3 do livro de Gênesis, nós começamos ele dessa maneira aqui, ó. Mas a serpente era mais sagaz. Não era a serpente em si, e sim quem estava Por nela, trás do som. por trás dela, não é? Mais sagaz que todos os animais, que todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Essa serpente, ela disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim? Sim ou não? Sim, Sim. Não, Não? Uhum. sim. porque não é para comer em todas as árvores. Uma não podia, né? Mas se você for lá no verso 9 do capítulo 2 verso 9, Deus está dizendo: olha, podem comer de todas as árvores, Toda. todas as árvores. Então, Não. então, pera lá. Tudo que Satanás fala é mentira? Nem tudo. Nem tudo. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Agora, um detalhe: dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Pergunta a você: foi isso que Deus disse? Não. Tocar. Hum. Aqui, gente, entenda uma coisa. Nós temos 3 versos até aqui. Quanto tempo Eva passou ali conversando com o inimigo? Nós não sabemos. 10 minutos? 1 hora? Várias horas? Eu não sei. A Bíblia, nesses 3 capítulos, ela é muito sucinta em nos dar a informação que nós precisamos. Deus disse assim: olha, dele não comereis, se comer, certamente Morrer. Morrerá. morrerás. Pronto. Essa foi a mensagem de Deus para o casal. Aí Eva diz: olha, Deus disse, dele não comereis. Não foi isso que Deus disse. Deus disse: se comer, morre. Nem nele tocareis. Deus não falou nada de tocar no fruto, para que não morrais. O que Eva está dizendo aqui é: se tocar no fruto, morre. Se dele comer, morre. Ou seja, a ordem de Deus, ela já estava aqui Distorcido. distorcida. Então, o que que Satanás faz? Ele já tinha ganho a atenção de Eva, então ele diz para a mulher o quê? É certo que não morrereis. Meus amados, meus queridos, a humanidade, desde o Éden, desde esse momento em que Eva deu atenção à voz do inimigo, a humanidade está diariamente fazendo as suas escolhas entre o certamente morrereis e o é certo que não morrereis. As pessoas estão fazendo a sua escolha entre Deus e Satanás. É interessante que você segue esse relato aqui do livro, do capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que Satanás ele trabalha de uma forma tão impressionante, de uma forma tão sagaz, tão astuta, que ele consegue fazer você ver o pecado como algo agradável, ok? Como algo correto. E nós estamos vivenciando isso hoje. O certo passou a ser visto como errado, e o errado passou a ser visto Como certo. como certo. Também, olha só, ali nesse encontro de Satanás com Eva, se Satanás tivesse aparecido para Eva como Deus havia dito que ele era, de repente Eva teria dado um chega para lá nele. Mas olha só, a fim de realizar a sua obra sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso da serpente como médium. Então, ali no Éden, você encontra a primeira sessão mediúnica.
disfarce este bem adaptado ao seu propósito de enganar. A serpente era então uma das mais prudentes e belas das criaturas da terra. Então, olha esse detalhe aqui, ó. Disfarce este bem adaptado ao seu propósito de enganar. Queridos, isso acontece hoje. A pessoa, isso acontece dentro do romanismo, dentro do catolicismo, dentro do povo evangélico, dentro do espiritismo. Preste atenção no que eu vou dizer. Essa questão de mediunidade, vida após morte. Isso está presente nas religiões modernas. Quando ele diz, olha, é certo que não morrereis, quer ver um detalhe? O camarada morreu, é bonzinho. Poxa, fulano era tão bom, tão cristão. Morreu, foi direto para onde? Para o O céu. céu. Né? Ah, o outro. Eu vim de uma linhagem que meus avós eram espíritas. Ah, fulano morreu, ele desencarnou. Ele vai encarnar, o espírito dele vai encarnar novamente para que ele se purifique. Peraí, se a pessoa vai reencarnar, reencarnar, reencarnar até se purificar, que necessidade tem de um Salvador? Nenhuma. O catolicismo, por sua vez, diz que o camarada ele passa pelo purgatório, paga lá pelos seus pecados, à medida que cá fora as pessoas fazem em favor dele aí orações, acendem velas, romarias, enfim, coisas dessa natureza, e ele vai se desprendendo e vai para o paraíso. Todas essas crenças teve a sua origem aqui no Éden. Nas palavras de Satanás para Eva, é certo que não morrereis. Então, meus irmãos, dando mais um avanço, veja, nós hoje em dia, a gente, a gente vê muitas pessoas gastando tempo em manter um vínculo de simpatia e amizade com o diabo. Como isso? Veja, o diabo não brinca de ser diabo. Seu objetivo é o mesmo lá do Éden. Ele foi bem sucedido no Éden em colocar dúvidas com respeito à pessoa de Deus. No deserto, quando Jesus estava no deserto, que passou 40 dias no deserto, Satanás se apresenta a ele depois dos 40 dias, e a primeira palavra que Satanás usa para Jesus é se. Veja, 40 dias, Jesus com fome, com sede, um trapo de gente, totalmente desfigurado. Satanás chega para ele e diz para ele: se tu és o filho de Deus. Esse se, ele inspira dúvida. Jesus responde como? Está escrito. Está escrito. 40 dias antes, o seu pai havia dito que tu és meu filho amado em quem? Me comprazo. Ele não tinha dúvida disso. Está escrito. Agora veja, o guardar. Certamente Adão foi instruído contra a presença de Satanás nos limites da árvore do conhecimento do bem e do mal. Diante da tentação, Eva estava só, sem a companhia do marido. Podemos dizer que Eva não foi guardada. Um descuido e o inimigo não perdeu a oportunidade de agir. Queridos, deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher e ambos serão uma só carne. Ali no Éden, o primeiro pecado cometido não foi o pecado de
tomar do fruto ou bater um papo com o diabo. Não, não. O primeiro lapso ali foi Adão e Eva estarem separados, em um lugar em que não deviam estar separados. Vamos contextualizar isso hoje. Gente, nunca houve um tempo de tantos lares desfeitos, de tantos divórcios. Por quê? Marido não guardou a esposa não guardou o marido. Eles não se guardaram. Um descuido, uma brecha. E Satanás agiu da mesma forma lá no Éden. Então, isso, para nós hoje, é um alerta que não deve ser ignorado, ok? Satanás, ele é um semeador de dúvidas? Sim. Com certeza. Entendo. Meias verdades são o quê? Mentiras inteiras. Mentiras inteiras. Lá no Éden, ele falou uma meia verdade, ele falou uma verdade ou ele falou uma meia mentira? Quando ele Também diz, é verdade. "Ó, é certo que não morrereis." Isso é verdade. Isso é mentira. Hein? É certo que não morrereis é a maior mentira. Mentira, não é? Mas ele falou meias verdades, tá? Meias verdades. Mas sabe, Omar, e às vezes eu paro e penso o seguinte: Satanás ele sabia do plano da redenção que já tinha sido estabelecido antes do homem ser criado? Ele não sabia. Saber que algo ia acontecer. Esse plano da redenção só foi revelado pós-pecado, no capítulo 3, verso 15. Sim. Mas Satanás trabalha por dedução. Satanás trabalha por dedução. Quando ele diz para a mulher, é certo que não morrereis. Por quê que é certo que não morrereis? No verso 5 completa essa colocação dele. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás, ele desperta em Eva duas coisas. Primeiro, vai morrer nada. Mentira. Quem estava falando a mentira era ele. Deus disse, Sim. sempre morrereis. Ele que nada, vai morrer nada. E por que que você não vai? Por que que Deus não quer que você coma? Porque você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. A pergunta que eu vos faço é: lá no céu, quem é que queria ser como Deus? Ele. Ele queria ser como Deus, É. não é? Ele Uhum. queria ocupar o lugar de Jesus. Jesus é como Deus. Ele queria esse espaço. E agora ele desperta no coração, na mente de Eva, que ela também pode ser como Deus. Ele conseguiu despertar isso na mente de um terço dos anjos que caíram com ele. Faltava pouco para Eva cair. Faltava pouco para o seu plano diabólico ser concretizado. Então, eu falei há pouco que Satanás ele apresenta o pecado de forma agradável. Olha só. Capítulo 3, verso 6. Quem pode ler para nós esse texto? 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só. Satanás ele consegue despertar na mente de Eva dúvidas. E aquela árvore que a princípio Deus disse: olha, não comam desse fruto para que não morram. Aquela árvore agora ela já não era, não parecia ser tão perigosa. Aí no verso 6, aquela árvore se tornou atrativa para Eva. Por quê?
O fruto dessa árvore agradava ao paladar, agradava aos olhos e também despertou na mente de Eva o quê? Não, isso aí pode me dar entendimento. Pergunto a vocês uma coisa. O que que havia no jardim, na criação de Deus, que Adão e Eva ainda não tinham provado, que agradava ao paladar? Tudo estava diante deles. A beleza da criação estava diante dos seus olhos. Eles eram sábios, eles eram entendidos em todas as ciências, porque foram criados em imagem e semelhança de Deus. O que lhes faltava? Nada, nada. Veja, Satanás ele trabalha até nossos dias hoje, fazendo com que o homem sinta falta de alguma coisa, que busque alguma coisa, que busque o desconhecido. Que isso aqui, para Eva, era desconhecido. A questão dos olhos era desconhecido. O entendimento era desconhecido. Ele havia dito para eles o quê? Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Pergunta a vocês, ele mentiu? Não. Aqui, Omar, ele mentiu, exceto que eu não Sim. fez. Mas aqui ele não mentiu. Uhum. Você consegue notar a astúcia dele? Misturar a mentira com a verdade, Mescla, né? a dissimulação Sim, e a suscitação de dúvida. é verdade. Veja, Adão e Eva aqui já tinham a imortalidade? Já. Já, eles foram criados imortais. Eles só continuariam sendo imortais mediante obediência. Satanás propõe para eles o quê? Propõe para eles uma coisa que eles já tinham, que era a imortalidade. E aqui, Satanás propõe para eles uma coisa que Deus nunca queria, ou Deus não desejava que eles tivessem conhecimento, que era o conhecimento do mal. Então, irmãos, veja bem, pergunta a você. Isso aqui gerou uma polêmica aqui em casa entre eu e Sandra esses dias. É. E ela disse: Eu não concordo com isso. Ah, mas está escrito, mas eu não concordo com isso. Tá bem. Eu pergunto a você: quem foi enganado, Adão ou Eva? Acho que foi. Eva foi enganada. E a Letícia? Quem foi enganado? Adão ou Eva? Ambos. Eu acho Ambos. que ambos. Ambos. Então vamos lá: quem se enganou? Não deu uma minha. Quem se enganou, Marcos? Responde aí pra gente, Marcos. Ajuda aí. Então, Adão se enganou, né? Adão, Seria isso. isso, porque a serpente teve diálogo com Eva, né? Não com Adão, né? Então Adão ouviu Eva depois do pecado. Então, olha como que Paulo trata esse assunto. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas espera aí, ambos não tinham conhecimento da presença de Satanás e o que ele tinha sido no céu? Sim. E aí? Nenhum foi. Oi? Nenhum dos dois foi? A realidade, Heloísa, quando Deus trouxe o conhecimento do pecado no céu, Deus trouxe esse conhecimento para Adão.
E ele devia ter o cuidado de quê? Passar isso para sua esposa e tudo mais. Só que a palavra de Deus ela vem trazendo para a gente, e outros relatos que vocês conhecem também, que ambos tiveram conhecimento de Deus daquilo que havia acontecido no céu. O primeiro conhecedor foi Adão. Vamos dizer, Deus e Adão sentaram lá, um lado ao lado com o outro. O Senhor falou: Adão, aconteceu isso, isso e isso no céu. Anjos vinham advertir o casal rotineiramente quanto o pecado que, o conflito que se originou no céu. Bom, aí o texto diz assim: olha, tomou-lhe do fruto, comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Só que entre ela comer do fruto e dar ao marido, nós temos um tempo aqui. Nós temos um espaço de tempo. Agora, me pergunta aí, Estevão, Oi. responde uma coisa. Se ele tivesse se negado, como ele tinha um conhecimento, ele podia ter se negado, Podia. entendeu? Ô, Roberto, é só para descontrair o que eu vou falar agora. Vamos lá. Como que ela foi criada? Como quem? A Eva? Como que Eva foi criada? Adão veio do pó da terra. E Eva veio de onde? Costela de Ela Adão. te dá. Tá. Vamos lá. Quantas costelas sobraram ainda depois que Deus tirou uma? Ah, 33. Eu não sei quantas costelas a gente tem, não sei. Mas sobraram muitas costelas. Só para a gente descobrir. Mas veja bem, há uns anos atrás, eu ouvia um pregador dizer o seguinte: somente no céu nós vamos saber o valor de uma alma. Somente no céu. Quando? Quando nós olharmos para as mãos de Jesus e nós vamos entender que Jesus teria vindo a esse mundo morrer unicamente por uma alma. Essa alma pode ter sido você, poderia ter sido você, ou eu, ou Omar, Heloísa, ou Marcos, qualquer um de nós. Bom, vamos lá. Jesus poderia ter vindo a esse mundo morrer unicamente em favor de Eva? sim. 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 Ele pode tudo. Ele pode tudo. Ele poderia ter tido um outro meio de resolver o problema do pecado? Também. Mas não era isso aí que estava em jogo nesse momento. Então veja bem, Eva, aqui nesse quadro maior, Eva foi enganada. Ela foi iludida pelo inimigo. Adão tomou a decisão consciente de comer do fruto e receber a mesma sentença que Eva. Por que isso? O tempo, desde o momento em que Deus abre os olhos de Adão e entrega a ele a mulher, ele se apega a ela. E agora, quando ele vê a mulher, de repente, com um fruto na mão, ou com um fruto, parte dele já comido, Adão ele cai em si, puxa vida, ela comeu e ela vai morrer. Nenhum. Romeu e Julieta. Oi? Romeu e Julieta, né? Veja, ela vai morrer. Veio na minha mente também, o Wanda. É um conto, né? Ela vai É. morrer. Adão escolheu ter a mesma sorte de Eva. Não sei como que é morte, não havia tido morte ainda no Éden, mas ele escolheu ter a mesma sorte de Eva. Na mente dele era insuportável a ideia de se separar da Nossa. mulher amada. Queridos, Adão ele toma a decisão consciente. Se ela vai morrer, eu não sei como que é isso, então eu vou sofrer com ela a mesma penalidade. Agora, imagina se Adão tivesse permanecido leal a Deus, independente, né, da deslealdade de Eva, a sabedoria divina teria resolvido o dilema
ali da transgressão, do pecado, e evitado o desastre para a raça humana, desastre esse que nós vivemos hoje. Ok? Sabe, você, o que começa aqui com Adão, na literatura bíblica, a gente vai encontrar várias vezes. É o ser humano não confiando na providência divina, é o ser humano não confiando na pessoa de Deus e tomando as rédeas da situação. Olha para o Oriente Médio, aquilo ali é um barril de pólvora. Um dia Abraão, lá atrás, resolveu fazer o quê? Dar uma ajudinha a Deus. Mais tarde, você vê Rebeca e Jacó tentando dar uma ajudinha a Deus. E todas as vezes que o ser humano dá uma ajudinha a Deus, ou sai fora daquilo estabelecido por Deus, gente, o desastre vem. Nos nossos dias hoje não é diferente, na nossa vida não é diferente. O que que Satanás conseguiu fazer aqui com Adão? Viva independente de Deus. Você é autossuficiente, dono do seu nariz. É. Isso acontece hoje com o ser humano. O ser humano quer viver independente de Deus, tomando as suas próprias decisões, dono das suas escolhas, e cada vez é igual tatu, é cavando, não é? Sempre para baixo, cada vez mais fundo o buraco em que se mete. Bom, olha esse texto. Quem gostaria de lê-lo para nós? Por favor. Satanás Satanás. fez parte. Opa. Pode ler uma. Opa! Pode ler, Marco. Satanás fez parecer ao santo par que eles ganhariam violando a lei de Deus. Não ouvimos hoje, idêntico a raciocínio, muitos falam da estreiteza, é isso? Estreiteza Certeza. daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, enquanto afirmam possuir ideias mais amplas e desfrutar de maior liberdade. O que é isto senão um eco da voz do Éden, no dia em que deles comedes, isto é, transgredir a ordem divina, sereis como Deus. Pergunta a você. Letícia, nós já estudamos sobre isso aqui em outras ocasiões. Sim, A palavra de Deus, ela diz desde Gênesis a Apocalipse, olha, os mandamentos de Deus precisam ser observados, o sábado precisa ser guardado estritamente como Deus pede, as leis de saúde precisam ser obedecidas. Satanás fez parecer ao santo par que eles ganhariam violando a lei de Deus. Hoje é a mesma coisa. Esse eco lá do Éden, não é bem assim. Não quer dizer isso. Não, isso foi lá para o passado. Gente, por trás dessas palavras está o quê? Está aquilo que Satanás falou para Eva lá no Éden. Não é bem assim que Deus disse, não é? Agora, consequências do pecado. Vamos lá. Nudez. No momento em que eles pecam, é como se fosse no interruptor da glória divina e apertasse o interruptor. Abriram os olhos de ambos e eles descobriram que estavam nus. O que eles perderam? Eles perderam a glória de Deus. Até então, eles andavam no jardim e eles não tinham observado que estavam nus. Por quê? Porque a glória de Deus os circundava. Queridos, quando a gente estuda o Apocalipse, lá tem uma promessa em Apocalipse 3:5, que seremos vestidos de vestiduras brancas. Essas vestiduras brancas que os salvos receberão lá, por ocasião da vinda de Jesus, Adão e Eva já desfrutavam delas lá no Éden.
que era a glória de Deus. Então, o pecado, o que ele faz conosco? Ele nos torna nus, apresenta a nossa nudez, a nossa vergonha. Quando o homem descobre que está nu, ele foge da presença de Deus, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O pecado tem essa premissa. A princípio, você olha o pecado como uma coisa agradável aos olhos, agradável ao paladar, para dar entendimento, mas quando você o comete, é a mesma sensação da droga. Quando usa, é aquela euforia, mas quando acaba o efeito, você vai vez mais fundo. É assim que Satanás age. Então, olha só, em sua inocência e santidade tinham eles alegremente recebido a aproximação do seu Criador, mas agora fugiram aterrorizados e procuraram esconder-se nos mais profundos recessos do jardim. Fuga de Deus. Como que hoje tem pessoas fugindo de Deus. Vocês já ouviram essa expressão aqui? Medo do medo? Medo do medo é uma ansiedade intensa. Adão e Eva, quando eles pecaram, que Deus os confronta, Adão, onde estás? Onde estás? Aí ele responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Esse medo, queridos, aqui não é um medo que a gente sente. Eu tenho medo de cachorro. Eu tenho medo de altura. Você tem aí o seu medo. Mas o medo que Adão sentiu era um medo intenso. Era o medo de encarar Deus. O medo de encarar aquele que, toda tardezinha, ele tinha um encontro com ele. E ele estava vestido e agora ele estava nu. Tive medo. Né? Tive medo. Jesus só teve uma outra pessoa que teve um medo semelhante ao medo de Adão. Foi Jesus no Getsemane. O medo de Jesus foi tão intenso, a ansiedade dele foi tão intensa, que os seus poros, no lugar de suor, sangue. O sangue. Sangue. Esse medo, ele traz uma incerteza, uma insegurança em todos os aspectos. Adão teve essa insegurança, Adão teve essa incerteza, e Jesus também teve no Getsemane. E ele expressa isso onde? Na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? No Getsemane, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. 3 vezes, nenhuma resposta. E isso aí atormentava o quê? O Espírito de Jesus. Curioso que Adão sentiu medo no jardim. Intenso medo no jardim. Jesus também, em um jardim, passou pela experiência do medo do medo. E sabe uma coisa que me deixa assim extremamente feliz? Deus não desiste de amar. O homem pecou, se afastou de Deus, Deus, ele foi ao encontro do homem. Existe uma, uma teoria que é o deísmo, e o deísmo ele tenta explicar a criação do nosso mundo da seguinte forma: olha, Deus criou, o homem pecou, e agora Deus deixou de lado. Não é assim, Omar? O deísmo? Sim. Deus deixou de lado. Gente, esse verso aqui, 9, 3 verso 9, nos mostra exatamente o contrário. O homem pecou, o homem se afastou de Deus, e Deus foi atrás do homem. Onde estás? Deus quer restaurar
relacionamentos quebrados, feridos. Bom, vamos lá. A gente já, mais 2 minutinhos aqui para a gente encerrar. Acusações e transferência de culpa. Primeiro de Adão. Adão, o que aconteceu? Quem te mostrou que estava nu? Ah, Senhor, eu não pedi uma mulher do Senhor. O Senhor me deu uma mulher. Ela me deu do fruto e eu comi. Quem é o culpado aqui? A Deus, mulher. Deus. Deus. Deus, Tu me Deus. deste. Tu me deste. Então, Adão, ele não assume a sua culpa, transfere isso aí para Deus. Deus é o culpado do teu pecado, porque ele me deu uma mulher que eu não pedi. Por sua vez, Eva também, na sua acusações de transferência de culpa, disse o Senhor para Eva: que é isto que fizeste? A mulher responde: a serpente me enganou e eu comi. Em outras palavras, se Deus é o criador de todas as coisas, quem criou a serpente? Deus. Quem é o culpado? Deus. Continua sendo Deus. Eu. Parece que os dois prepararam uma resposta para dar a Deus caso Deus lhes perguntasse o que tinha acontecido. Bem, mas veja, Eva tem uma diferença da resposta de Eva para a resposta de Adão. Eva, ela admite que foi enganada. A serpente me enganou. Adão, por sua vez, ele, ele come consciente o fruto, não é? Porque ele não suportou viver separado da mulher. Agora, Omar, olha que coisa interessante. Nenhum dos dois apresentou traço de arrependimento. Sabe, Luther, às vezes o arrependimento para o ser humano, ainda mais o ser humano caído, como o caso dos dois, né, que caíram em pecado, ele não é imediato. Ele é o arrependimento, ele pode vir a longo prazo, a longo Sim, termo. sim. E isso acontece na maioria dos casos, assim, a gente percebe hoje em dia, né? Por exemplo, o sujeito comete um crime muito grande, e ele não se arrepende naquele momento. Mas depois que ele é condenado, depois que executa, vai para a cadeia, etc., lá ele se arrepende. Então, esse é um problema muito sério com o ser humano. Imediatamente ele não se arrepende, mas posteriormente sim. Quando ele presta atenção nas consequências, vem o arrependimento. Bem, Quando cai em si, ele se arrepende. se arrepende. Veja, o sofrimento, a dor. A primeira dor que é mostrada aqui para gente é da mulher. Deus dizendo: multiplicarei o teu sofrimento, sobre modo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás luz, o que? A filhos. E é interessante também que a Eva, ela foi criada como ajudadora idônea, lado a lado. E nesse texto vem dizendo: olha, o teu marido, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Interessante que eu fui dar uma pesquisada nesse ele te governará. Gente, é terrível, mas a expressão traz para a gente o sentido de senhorio e posse. Alguém que ia andar lado a lado, tomando decisões junto com o homem, agora seria submissa. Se eu for longe demais, que Deus me perdoe, mas seria submissa como se fosse um objeto. E a gente vê isso aí acontecendo o quê? No decorrer da história humana. Até hoje, nós estamos aí o quê? 6.000 anos pós-queda. Até hoje a mulher é inferiorizada, esquecida e tratada como um objeto. Nunca, nunca foi o quê? O plano de Deus que a mulher fosse inferior ao homem. Nunca.
A maldição, a maldição também foi uma das consequências do pecado. A serpente foi amaldiçoada e a terra também foi amaldiçoada. São três maldições que aconteceram no Éden. As duas primeiras estão aqui. A terceira a gente vai ver mais à frente em um estudo posterior. Bom, outra coisa, outra maldição. Tanto a terra quanto o homem perderiam o seu vigor. Isso é hoje uma realidade? Sim. Poxa, totalmente. Adão, Roberto, viveu Sim, 930 anos. Já imagina? 930. 930 anos. O homem que mais viveu, viveu 969 anos. E era para ter vivido o quê? Eternamente. 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 Mas o pecado fez com que a idade do homem de quase um milênio fosse sendo reduzida, reduzida, reduzida a 120, e hoje raríssimas são as pessoas que passam aí de 100 anos. Então, o homem perderia o seu vigor e a terra também. A terra fértil está se tornando um deserto. Bom, aí Deus promete um libertador. É aquele libertador lá do início que nós falamos. O homem não foi permitido ao homem ficar sem esperança. É prometido ao homem o quê? Que alguém viria, destruiria Satanás e levaria o ser humano de volta para o Éden, de volta para casa, de volta para o paraíso. Mas, entenda, um preço seria também pago, um preço muito alto. E o preço alto seria a vida do Filho de Deus. Meus queridos, diante disso, de tudo isso que a gente viu hoje, que resposta nós damos a tamanho amor, o amor de Deus, que não permite que o homem fique prostrado em seus pecados, mas venha ao seu encontro para resgatá-lo, reerguê-lo novamente. E a maior demonstração do amor de Deus para o ser humano, você olha lá para a cruz, que foi Deus esvaziar o céu para que a terra pudesse ser cheia da glória dele, para que corações pudessem ser cheios da glória dele, para que nós pudéssemos ver as nossas vidas, os nossos corações transformados e voltarmos para ele, perfeitos como ele nos criou. Que resposta você dá a esse amor? Diga para Deus hoje, como nós falamos semana passada: Senhor, aqui estou. Como estou, na condição em que estou, eu me coloco em tuas mãos. Transforma-me e ele vai transformar você. Amém? Amém. O nosso próximo estudo, genuína adoração é obedecer. Genuína adoração é obedecer ao que Deus ordena. Então, o capítulo 4, se você quiser estudar o capítulo 4, aí você vai ver que, por melhor que você ofereça a Deus qualquer coisa, se você oferecer o que Deus não pediu, ele não aceita. Então, que Deus ele nos abençoe, que a gente, na próxima quinta-feira, pela graça de Deus, a gente possa estar aqui novamente. Amém? Amém. Bem, Marcos, por gentileza, encerra esses momentos orando ao Senhor. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, te agradecemos pela essa oportunidade de ouvirmos um pouco mais da tua palavra, de podermos receber esse pão da vida, falando sobre o livro de Gênesis. Nós entendemos, Senhor Deus, que a maior dádiva que o Senhor tem nos dado é a graça mediante o sacrifício de Cristo Jesus, e Amém. que esse sacrifício ele possa ter um imenso valor em nossos corações. Que o Senhor abençoe todos que estão aqui nessa noite, que o Senhor possa derramar o teu Espírito sobre cada um que participou dessa live ou posteriormente irá também assistir, e que possamos ter
um restante de semana abençoado, tendo a certeza de que o Senhor nos ama tanto que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. É isso que Amém. nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, devido às duas quedas que nós tivemos aqui no sinal, eu não consegui gravar o estudo de hoje. Então, Poxa, ele, ele vai ficar faltando, de repente, aí por uns 2 dias lá eh, na nossa sequência. Mas eu vou gravá-lo depois e eu mando para lá. Só que eu vou gravar sem vocês. Tá bom? Gente, Deus abençoe todos. Tenham todos uma feliz e abençoada Obrigada, boa noite noite. e um despertar na presença do nosso Senhor. Fiquem com Boa Deus. noite a todos. Boa boa noite. noite a Boa noite. Boa noite. Obrigada, Lutervano. Amém.